Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui. Bem-vindos para mais um episódio do Podtal, onde a gente fala sobre o empreendedorismo da vida real. Então, aqui a gente tenta desmistificar essa história de que o empreendedorismo é só flores, é só perfume. Então, a gente traz um pouco de quem está vivendo o empreendedorismo na prática, lutando dia a dia, no que a gente chama de empreendedorismo real, da vida real, né? Então, eu procuro dizer aqui, André, Diógenes, que a gente traz mais as histórias tristes do que as histórias de sucesso. Porque isso inspira demais, né, cara? Muitas vezes mais do que as histórias bonitas. Sim. Antes de passar a palavra a vocês, eu vou fazer a abertura do livro da lei, onde a gente pode abrir os nossos caminhos aqui. Eu abro então em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou deixar aberto. Eu sempre trago e invoco aqui a minha missão, meu propósito de vida e profissional, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento, né? Eu estava em uma aula segunda agora, e me perguntaram, tá, mas onde é que escreve isso, né? Onde é que, de fato, se é verdade isso? Falei, bom, no meu caso não tem como negar, tá na pele, Tatuado, na pele. tá escrito. Nunca vai esquecer, né? Sempre vai estar ali, E lembra? isso me norteia muito, né, cara? Que essa conversa traga muito dessa contribuição para ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Normalmente, a gente traz pessoas aqui que têm muito a agregar. Vocês não são diferentes. A gente Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? Tô felizaço mesmo, começando o ano. Não poderia ser da melhor forma aqui com você. Eu já tinha acompanhado seu trabalho antes, eu sempre admirei o trabalho, a gente conhece já tem um tempo, Imagina. né? Sempre ouvi boas referências de você. E agora você com o podcast, na hora que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e compartilhei com o André sobre isso. Imagina. Eu também agradeço o convite. A gente fica feliz de poder conversar sobre esse tema em especial, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente vê, geralmente, na internet a parte boa das coisas. A gente não vê ninguém sangrando lá. É verdade. Mas o dia a dia, o negócio é bem diferente. A gente rala pra caramba. Empreendedorismo não é bonito, não é fácil e também não é pra qualquer um. Então, É verdade. a gente tem que ser bem racional nessa parte. A gente ouve muito dizer, né, já que, pô, qualquer um pode empreender, vem empreender, pula na piscina que a água tá boa, né? Cara, você tá disposto a pagar o preço, né? Você tá disposto a ter insônia, você tá disposto a trabalhar madrugada, final de semana, né? Às vezes ser Abdicar chamado de fora do horário. prazeres, né? É verdade. E eu vejo no negócio de vocês, que hoje é um negócio online, mas que ele tem muito trabalho offline, até Com chegar ao certeza. formato pronto, né? Sim. É muito bonito ver o resultado do trabalho de vocês, né? E não é só um trabalho de edição ou captação ou estar lá comendo, né? A gente vai falar um pouquinho desse, imagino que do backstage Sim. das coisas, mas é uma empresa, né? Então, ter uma empresa por negócio. trás tem muito processo, tem pessoas, envolve muita coisa. Antes da gente começar a esmiuçar esse assunto, o que é o negócio de vocês hoje? O que é o Sítio Cuiabá? Hoje o Sítio Cuiabá ele é um Instagram de dicas aqui de Cuiabá. Hoje nós somos um dos maiores perfis aqui da região e o maior perfil focado na gastronomia. E o que a gente resolve? A gente traz visibilidade para as empresas. A gente Sensacional. é o meio do hambúrguer ali. De um lado a gente tem um empresário que quer levar a sua marca para mais pessoas. Do outro lado a gente tem pessoas a fim de descobrir o que o mercado tem para oferecer. E a gente resolve esse problema ali, de linkar o nosso público com a marca. Sensacional. E sempre levando só numa dica fria, né? Mas sim a experiência que o cliente vai ter lá. Muita gente questiona, o Google também faz isso. Se eu quero um restaurante, eu vou no Google e vejo. Mas você vê fotos, você vê avaliações, você vê comentários, mas não vê experiência. Então, é principalmente isso, levar a experiência pro nosso seguidor de uma maneira real, para que ele entenda como funciona.
e trazer ali a verdade no que a Sim. gente tá passando. Vocês desmistificam uma coisa que há muito tempo virou até meme, virou zoação na internet, que é, poxa, você vê aquele hambúrguer lindo no outdoor, né? McDonald's, né? É, Não sei se pode falar marca. na hora que o McDonald's olhar para nós estamos felizes. É, Sinal que nós estamos é. alcançando a visibilidade, né? Você vê um McDonald's lindo, recheado, na hora que chega lá tá um lanchinho, né? É. Então vocês matam essa dor, matam esse problema, né? E apesar de ter alguns empresários que eles querem, quando a gente vai gravar, eles pedem para fazer um prato diferente, um drink mais bonito, uma picanha mais servida, mas aí a gente fala não, que se a gente divulgar aquilo pode dar problema, porque o nosso seguidor hoje ele confia muito no que a gente fala. Já Sensacional. aconteceu o caso de um espetinho, por exemplo, mandar um espeto de picanha com uns pedaços de picanha maior do que ele serve normalmente. E aí o nosso seguidor foi lá, pediu e veio menor. Ele foi questionar, ele falou, não, eu quero um espeto que eu vi aqui no vídeo que os meninos divulgaram. Então, mediante a isso, hoje em dia, a gente, quando Vocês têm uma responsabilidade enorme, né, Exatamente. dessa de indicação. passar de transparência, né? Exatamente. Sensacional. Porque vocês não estão ali, no final das contas, para vender um produto. Vocês estão ali para vender uma experiência. Experiência, exatamente. Até por isso Aliás, que não é vender, é mostrar uma Mostrar a experiência, experiência. né? A venda é uma consequência, né? Perfeito. Até por isso que a gente recusa muitas áreas de publicidade. Porque não é só vender por vender. Então a gente tem um compromisso com o público. Então eu não vou vender qualquer coisa, a gente não vai colocar qualquer coisa lá para ser mostrado. Entendi. E isso pode ser, a gente pode elencar isso como uma das raízes de um negócio sólido, né? De um negócio que Sim. vem crescendo de forma sólida, com estrutura, né? A gente busca sempre atender um determinado público. Se a gente quiser atender todo mundo, é capaz que a gente não converse com ninguém. Exato. Então E a gente consegue medir isso através do próprio público, dos próprios seguidores, né? Todo final do ano a gente abre uma caixinha ali por dezembro e é uma caixinha bem estratégica. A gente quer saber o que, na visão do nosso seguidor, quando escuta City Cuiabá, qual é a primeira coisa que vem na mente deles? 98% comida, gastronomia, comida, restaurante, bar, o que fazer em Cuiabá, comida, gastronomia. Então, assim, o nosso público já sabe. E quando a gente anda na rua, a gente encontra, eles falam que às vezes queriam fazer alguma coisa com o filho, ou com a namorada, com o namorado, e algum restaurante diferente, eles foram no nosso perfil. Então isso já é um Sensacional. termômetro que valida aquela estratégia que a gente adotou lá no começo, né? De fortalecermos ali num segmento específico. E da onde veio essa decisão de definir esse nicho? Por que esse nicho? Então, a decisão ela veio em 2021, foi quando nós começamos o perfil em 2019. A gente criou o perfil, e aí como tinham outros perfis na cidade, na região, né? Na época que a gente criou não tinha tanto, mas nos últimos anos cresceu bastante, pulverizou isso no Brasil inteiro, né? E aqui para Cuiabá também. Então a gente percebia que todo mundo falava sobre tudo. Então a gente falou, vamos nichar, vamos escolher uma área, vamos escolher um segmento. Por que a comida? Porque a nossa segunda linha editorial hoje é o turismo. Então a gente precisava de um assunto que casasse com o turismo. Entendi. Então a gente focou na gastronomia. E aí que ele acaba casando com o turismo. É o mesmo público. É o mesmo É o mesmo público. público. Então a gastronomia ela tá dentro de. Pensa assim numa caixa grande do turismo. A gastronomia ela tá dentro do Exato. turismo. Então a gente consegue permear toda essa área. Então por isso que a gente decidiu. E também por questão estratégica. Hoje a gente recebe feedbacks dos empresários que contratam a gente por nós sermos fortes na gastronomia. A gente até tinha uma preocupação de nichar, de achar que os empresários, se eles fizeram para o restaurante tal, eu não vou chamar eles para cá. Muito pelo contrário, eles chamam a gente porque a gente fez pro restaurante tal, e chamam a gente porque a gente só faz de restaurante. Se entendeu? tá no meu concorrente, logo é bom, né? Exatamente. Então foi um processo inverso até, né? Foi. Sensacional. E foi É uma estratégico. preocupação super válida que vocês tinham, né? Se a gente não testa, corre-se o risco de abandonar a ideia, o projeto, exatamente porque é uma preocupação válida, né? E parte muito, voltando para essa questão do empreendedor, né? O empreendedor, ele tem aquela coisa que ele não vai ouvir a opinião de todo mundo. E teve muita gente que falou, não foquem só na gastronomia. Sim. Gastronomia não dá dinheiro, gastronomia vocês não vão ter trabalhos recorrentes a ponto de conseguir fazer com que isso seja o principal negócio de vocês. Entendi. E muito pelo contrário. Muito Olha pelo aí. contrário. A gente... às vezes a gente tem que espaçar um pouquinho as gravações porque é muita coisa para entregar. E Cuiabá, apesar de ser uma capital, ela é pequena. Só que tem muita coisa. Muita coisa. E toda hora tem uma coisa nova, toda hora Cara, tem isso algum é. restaurante se reinventando.
Então, Eu e Regina, às vezes, saímos e andamos pela cidade. Cara, olha o que abriu aqui, olha o que abriu ali. Você não dá conta de não dá acompanhar, conta de né? acompanhar. E até a gente pode até tratar disso um pouco mais para frente, que disso saiu, dessa sua necessidade, por exemplo, surgiu um outro produto que vai entrar no mercado daqui a alguns meses, né? Sim. Vambora. Que é, já Vamos que pra cima. a gente é conhecido pela gastronomia Aham. e muita gente entra lá e manda direct. Direct a gente responde, olha, mais de 100 por dia. Ah, eu quero um restaurante jantar romântico, eu quero um restaurante que tem espaço kids, eu quero um restaurante... é, Vocês estão no meu ramo. Vocês são consultores. É. exato. Acabou que hoje a gente virou consultor até dos nossos amigos e da nossa família. Sensacional. Às vezes, primo, parente nosso manda lá, tô com visita aqui em Cuiabá, pra onde eu vou? Pra onde eu levo. Então a gente Ou acaba vou prestando passar essa 3, consultoria. 4 dias em Cuiabá, o que que eu posso fazer, o que que vocês indicariam? É, vira quase um guia, né? Um E guia. pensando nisso, nessa questão de experiência gastronômica, a gente criou o Tour City Cuiabá. Tour City Cuiabá é um aplicativo em que vários restaurantes já estão cadastrados, ele já existe esse aplicativo, só não foi lançado oficialmente ainda, porque a gente está terminando de visitar todos eles. Entendi. E dentro dele você vai, por exemplo, você e sua esposa vão num restaurante, pede um risoto e vai ganhar outro. Então é prato em dobro. Olha que Isso legal. para proporcionar experiência gastronômica. Então vai ter lá Ele é mais que um clube de vantagem, porque É ele já mais. é direcionado, né? direcionado e é democrático. Você vai encontrar desde o baguncinha até um restaurante mais sofisticado. Sensacional. Então isso vai proporcionar para os E na seguidores. dúvida, né? Aonde eu vou sair hoje? Tenho um tempo livre hoje com a minha esposa, pra onde eu vou? Eu vou entrar no tour, vou ver quais opções tem e aquilo que me chamar a atenção eu vou lá e ainda ganhar o benefício do prato em Perfeito. dobro. Perfeito. E se eu quero mais informação, eu entro no sítio Cuiabá e vejo o vídeo. Então, aí é que está o é. detalhe. Por isso até que demora mais do que a gente gostaria. Porque a gente vai fazer questão de visitar todos os restaurantes que estiverem no tour Para validar. e a gente vai gravar. Porque lá no próprio aplicativo já vai Vai ter o ter link. o vídeo Pensa como se da fosse o Google, experiência. né? Uhum. Vai ter lá, vai ter o restaurante tal, vai ter o link e vai ter o Uhum. review. Muito legal. Então é todo esse processo. O que a gente review tá é vocês na prática experimentando e tendo experimentando. aquela experiência. E mostrando todos os detalhes, né? Que faz muita diferença, né? Você vê as fotos do Google, você vê isso em hotel, né? Hotel Sim, você verdade. sofre demais com Uhum. isso, né? É. Você vê aquela foto, eles tiram a foto da piscina de cabeça para baixo, Pra né? aumentar a Parece um mar. vida, joga A hora uma que você edição chega pra lá, água é ficar uma- bem azulzinha ali. É, O céu É. limpo. é complicado. É. O hotel, a hotelaria tem muito disso, mas a alimentação também tem, né? Tem. A gente passou por isso em São Paulo. Fomos em hotel que na Nossa. internet tava ok, o preço ok, chegamos lá, não era aquilo. Tanto é que a gente trocou de hotel, porque não tinha condições de ficar naquele lugar. É esse ponto. Por conta das fotos, do Booking, do TripAdvisor, né? É diferente de um vídeo mostrando ali a experiência, né? Isso chega a ser, além de ser ofensivo, ele chega a ser antiético, né? Pois é. Com Exato. o seu cliente, né? Exato. Conversa com o público que você quer conversar. Aí falando já da parte empresarial, define o público que você quer. Não queira atingir um público que você não está capacitado Uhum. para atingir, né? E tá tudo bem você atingir um público muito específico. É. Você vai vender caneta. Tá tudo bem você vender a Bic. Exato. É uma caneta simples, vai atender o público em geral. Ou você pode vender a Montblanc, mas Uhum. não queira vender uma Bic como uma Montblanc. É. Então você tem que ter essa diferenciação. E nem vender Mont Blanc pro público Da Bic, né? não vai Você vender. Não vai atingir. Você tem que saber exatamente para quem você quer vender. 2 passinhos para trás. Como é que André e Diógenes entram nesse mundo do marketing? Porque hoje vocês são uma empresa de publicidade, né? Uhum. Uma empresa de marketing. Vocês usam storytelling, usam a rede social para entregar, fazer essa entrega. Uhum. Mas no final é uma empresa de marketing. Sim. Como é que vocês chegaram nisso, cara? Conta aí a história profissional de vocês. A ideia do perfil foi minha na época, foi em 2019, em janeiro de 2019. Eu já conheci o André, comentei com ele que eu queria criar um Instagram, mas naquela época eu não tinha intenção de ganhar dinheiro. Eu trabalhava como CLT numa empresa, né, de planos de saúde e a minha meta era construir a carreira lá dentro. E aí eu comecei como atendente, fui subindo os cargos lá internamente, eu sou formado em administração, então sempre trabalhei na minha área, principalmente na área comercial. E aí, em dezembro de 2018, eu criei o perfil. Em janeiro, eu comecei a postar as coisas. E o Instagram, na época, não tinha vídeo. E postava o quê? Eu ia num baguncinha, tirava foto e falava. Ia num barzinho, tirava foto do meu drink e falava alguma coisa lá. Não era nada, não tinha estratégia, não tinha nada, nada, nada. Era só tô fazendo, na verdade, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas tô fazendo.
Hoje eu entendo que eu acredito muito em propósito, Deus direcionando a gente, né? Exato. Hoje eu entendo que naquela época era Deus me direcionando, Exato. porque eu não sabia que Nem eu o que estava poderia... fazendo. Exato. É. Eu não sabia nem que poderia ganhar dinheiro e que aquilo poderia tornar meu negócio. E hoje os termos que Foi são fazendo. utilizados na época nem eram utilizados, né? Não Não era. tinha essa questão de estratégia, de storytelling, não era nem falado. Né? Existia, porque isso É, sempre existia existiu, que mas sempre existiu, né? não era falado isso, né? O nosso acesso talvez não chegava até lá. Exato. E aí, quando foi em janeiro mesmo, de 2019, eu fui mandado embora da empresa. 10 anos de casa, eu já estava como coordenador, trocou a gestão, e lá como funciona por troca de gestão a cada 4 anos. Então, eu saí porque eu era um cargo de confiança da gestão anterior. Eu entendi. Então, eu acabei saindo E aí, teve aquela depressãozinha, fiquei aquela um ano confusão. naquele rolê, porque eu achava que eu nunca ia ser mandado embora. Porque eu comecei com 18 anos, Caiu fiz o minha chão. faculdade, pós-graduação. Os caras me mandavam viajar, fazer curso pra fora. Eu conheci quase o Brasil inteiro, eu só não conhecia o Nordeste. Você era importante ali, né? na Eu ia, organização. viajava, trazia ideias pra empresa, então e projetos estavam acontecendo. Do nada, Meu fui mandado Deus. embora. Mas as coisas têm um propósito, né? Naquela época eu fiquei muito triste, né? E frustrado. Não sabia o que ia fazer. O Instagram não estava dando dinheiro, eu nem sabia que poderia ganhar dinheiro. Falei pro André, que tinha sido mandado embora e tal. E aí foi quando eu comecei a participar de grupos de networking. Foi aí que eu comecei a ver, a ver sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre criar seu próprio negócio, sobre não trabalhar para os outros, né? Uhum. Sobre não construir a sua carreira em uma única opção. Enfim, aí eu comecei. Você postava as fotos do baguncinha, do drink, essas coisas, mas mais por vamos chamar assim, um desabafo. Era um desabafo, né? Uma opinião sua e Quero você dar minha queria opinião. Se eu gostei, eu vou falar. Se eu não gostei, também vou falar. Era mais ou menos Olha, isso. que história, né? E aí nesse 2019, muita coisa aconteceu naquele ano, né? Fui mandado embora, entrei para o mundo do empreendedorismo, e aí eu comecei a me ver naquele mercado e falei, cara, eu não quero voltar mais para trabalhar de CLT para ficar mais 10 anos, e aí anoitecer e não amanhecer mais na empresa, né? Falei, vou dedicar meu próprio negócio. Ele não chega a gerar um trauma, mas gera um baita aprendizado. É um né? baita Ser mandado aprendizado. embora assim, né? Um baita aprendizado. Tudo bem para quem quer construir a carreira, mas tudo bem também para quem toma essa decisão de sair. Aí, nesse mesmo ano, eu comecei o curso de marketing digital. Aí nisso começou. Que o algoritmo, como eu consumia bastante conteúdos na internet, de criar conteúdo, desenvolvimento, pá, não sei o quê, o algoritmo começou a mandar alguns players. E aí eu comecei a fazer o curso do Ícaro de Carvalho, na época, fui aluno do Novo Mercado, fui aluno por um ano. E aí foi quando eu entrei no mundo digital e aí eu comecei a entender o cenário. Comecei a entender o que é um copywriter, o que é um gestor de tráfego, o que é um social media, o que é um influenciador, o que é produzir conteúdo, o que é linha editorial, o que é storytelling. E aí eu comecei a entrar nesse universo. E aí começou a fazer sentido. Falou, não, peraí. Esse desabafo pode ser alguma coisa a mais, Eu né? posso ter um negócio aqui na mão, só que ainda não dava dinheiro, eu ainda tinha conta para pagar. Então eu não monetizava naquele momento. E aí continuei trabalhando como PJ numa empresa de cartão desconto, tipo, você paga uma consulta barata. Fiquei lá um ano e logo comecei a trabalhar na agência, que foi onde a gente se conheceu, inclusive, Sim. como prestador de serviço. Uhum. E aí, aí entrou a pandemia, aí logo o André vem com a história dele, porque o André já me ajudava desde sempre, só que a virada de chave foi quando ele realmente largou o dele e ele veio me ajudar também, que a gente conseguiu crescer pra caramba. Imagina. Depois ele vai falar um pouquinho de números. Aham. Beleza, aí eu comecei aí entrou a pandemia, muita empresa não estava presente no digital, então começou a mandar mensagem pra gente lá, Foi pedindo. uma loucura, né? Foi. Então, na época a Nós gente... na consultoria tivemos que se virar para ir para online, né? Como é que atende empresa agora? Pois é. Vai para online e aí ninguém é online, Ninguém todo é mundo online, é off, todo mundo é na loja. Ficou uma loucura total. E aí tanto é que foi o boom da internet, né? A gente cresceu muito né, da pandemia pra cá. E aí a gente na época tinha 8.500 seguidores por aí. E as empresas Que começaram já a era mandar bastante, mensagem. né? Já era bastante, mas a gente não monetizava. Entendi. Não ganhava nada. E aí as empresas começaram a mandar mensagem, perguntando quanto que a gente fazia quanto que a gente cobrava pra postar. Daí eu falei, mas quanto que eu vou cobrar? Não tenho noção. Precificação. Aí começou a acender, tipo assim, putz, espera aí, tem que ter uma precificação. Aí fechamos o primeiro publi, cobramos um valor bem irrisório, que o André vai falar ali. Aí já veio a questão de, peraí, o cliente tá pedindo a mais do que a gente prometeu. Opa, não tem contrato. Opa, peraí, Precisam fechar o escopo do produto. o cliente tá pedindo para postar às 7 horas da manhã, nosso horário melhor é meio-dia, mas não tem nada formalizado. Peraí, então começaram a acender
Os luzes, problemas os começaram problemas a aparecer, na verdade. de uma né? empresa. A necessidade do negócio foi trazendo, né? E aí as coisas começaram a aumentar e foi aí que eu pedi a ajuda do André, que aí ele Que legal, pode cara. falar, que, explicar que essa história. parte. Eu, na verdade, eu nunca. Na verdade, eu trabalhei muito tempo. Eu já trabalhei em alguns negócios, né? Mas o último, antes de virar empresário, foi trabalhar numa empresa de tecnologia da área da saúde. Opa, Uma coisa completamente aleatória, né? Do que a gente faz hoje. Mas, claro que traz muito aprendizado, principalmente em relação ao processo, enfim. Trabalhava. Eu sou de Curitiba, eu tô aqui em Cuiabá desde 2019. Já tinha. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2016. Como eu viajava muito por essa empresa, eu viajava o Brasil inteiro e Cuiabá foi a última capital que eu conheci. E quando eu tive que vir para cá, eu falei, o que que eu vou fazer em Cuiabá? Cara, É. quem é que vai para Cuiabá? é. E assim, Vê onça e jacaré, né? era o pensamento que eu tinha. Eu falei, tá bom, vou para Cuiabá. Cá estou, né? 6 anos já morando aqui, amo a cidade. Comeu cabeça de pacu. Eu demorei para comer a cabeça É, de pacu. Eu acho que que você não comeu ainda, não. Comeu já? Cabeça de Comi. pacu. Ih, então não vai sair mais aqui. Não sai. Não vai sair. Ficou. E hoje eu conheço mais Cuiabá do que a minha própria cidade, literalmente. E amo a cidade, não tem. É. Como toda cidade tem seus problemas, mas amo Sim. Cuiabá. A gente diz aqui que Cuiabá é muito quente, tanto em clima, mas economicamente, né? O Economicamente, Mato sim. Grosso inteiro, né? Sim. É incrível. A gente sempre de ver. comenta que quem vem pra cá pensando em empreender é o lugar certo. É. Porque quem quer trabalhar realmente consegue muita coisa aqui. Exatamente. E em 2019 eu resolvi mudar pra cá. Mudei pra cá, trabalhava já home office na época. Eu comecei a trabalhar home office em 2018. Mas era uma empresa de tecnologia, então a gente já estava acostumado com essa questão de reunião online, enfim. Entendi. Quando a pandemia veio, para mim foi até mais tranquilo nessa questão. Vim para cá, sempre acompanhei o Jorge nessa questão, principalmente das demandas, né, de curso, como que a gente vai, o que existe dentro do marketing digital. E marketing digital é uma palavra muito abrangente, você não Nossa sabe o que Senhora. tem lá dentro. É. Daí, quando a gente começou a entender, eu acompanhava ele nos cursos do Novo Mercado, que ali dentro cada um exerce um papel muito específico, deu um alívio. Porque a gente pensava, nossa, como é que uma pessoa dá conta de ser copywriter, ser editor, ser videomaker, ser É. estrategista, gestor de tráfego. A gente vê os influencers, só ele e uma câmera, você fala assim, não é possível, né? Não, Por que que eu não dou conta, né? Claro, Exatamente. você não dá conta porque Porque não é só ele que Não é faz. só ele, Simples assim. E daí, com tudo isso, veio a pandemia. Que foi até a parte que o Jorge estava comentando. E quando chegou o primeiro pedido, assim, quanto vocês cobram, eu olhei para ele e falei, cara, nós somos administradores. A gente já teve matemática financeira, a gente já teve aula de estratégia. Se tem alguém que sabe fazer conta, é o nós. administrador, gente. é bem isso. Abri lá, vamos cobrar R$ 150 na publi. Brabo. É, Brabo. com peito estufado. Aham. Eu vou jogar 150 na cara desse. E daí a hora que o empresário falou, não, eu aceito. Vou pagar vocês assim que vocês vierem. Já tava naquela fase de pode ir, aquela processo de mudança. Às vezes fechava, às vezes Começando a abria. liberar, poder. Começando a liberar. A gente foi pro bar, a gente fez a publi, pagamos, recebemos 150, tivemos que pagar a conta, Gastamos mais do que 150 gastamos no mais do bar, que 150 no saímos bar, um prejuízo. saímos do prejuízo, por quê? Não tinha contrato. Vocês pagaram a conta do que vocês pediram. Não, a gente acabou de receber e já gastou Já tudo ali gastou mesmo. tudo Ah, ali, gastou ali. já gastou ali, já aproveitou, só que não tinha contrato de muita coisa. Então a gente começou a estruturar todo o processo conforme as dúvidas iam aparecendo, conforme os problemas Vida iam real, né? aparecendo. Vida real. Que aí traz um baita do insight, né? Muitas pessoas deixam de empreender ou de começar um negócio porque não sabe resolver essas dúvidas. Ah, mas Sim. eu não sei precificar, eu não sei o que pôr no contrato e tudo mais. E vai enrolando. Ou também o tempo vai pelo- Passa passando. muito tempo. Cara, começa Vai que no resolvendo caminho isso. você vai resolver. Ou acha que tem que estar com tudo perfeito para começar. Uhum. E nunca Não vai estar existe. perfeito. Não existe isso. Saiu uma trend agora dizendo que primeiro começa, depois melhora, né? Uhum. Tá ficando chato porque tá ficando repetitivo demais, né? Já passou Já passou, a trend. Mas como é verdade isso, né? Sim. Cara, começa do jeito que você puder. Uhum. Os primeiros vai ser péssimo. Falando Depois isso, vai a ser gente ruim. tem até tem umas evidências, vou te mostrar aqui, a gente sempre A mostra. gente gosta de mostrar Tá aqui na Porque pasta assim, hoje as favoritos. pessoas veem a nossa vida, eles veem a vida online, né? Mas não sabem
A gente ainda vai conversar sobre os bastidores, Aham. mas nem tudo eram flores, né? Quando eu vim para Imagina. Cuiabá, por exemplo, eu morava numa kitnet e não tinha, eu tinha o fogão, a geladeira, que estragou, inclusive, tive que pedir para vizinhos guardarem comida, porque senão eu ia perder tudo. Duas banquetas, Aqui, ó. que são essas banquetas aí. Vocês registraram a A história. gente É. tem boa parte, tem registrado. Então, tipo assim, era Olha a isso. mesa era Eu não 2 tinha banquinhos. mesa. Inclusive, a gente desfez os banquinhos esse ano ainda, Foi mexendo, esses jogando os dias trem que... fora. Tinha nada. Aí eu fazendo uma live, o quarto não tinha nada, era o tripé, tinha um colchão de ar ali no chão, que dá pra ver uma parte azulzinha dele. Sensacional. Depois me manda essas fotos, E eu vou tem colocar uma no outra que eu vídeo. não achei aqui, que é uma TVzinha assim, bem simplesinha em cima da banqueta. Essas duas banquetinhas eram usadas pra tudo, pra sentar, pra reunião, Era a pra mesa, mesa, pra era pra tudo. televisão, enfim. E... Cara, essas histórias as pessoas não mostram, né? Não. E esse aqui, ó, E ela foi é quando importante. foi um story que eu gravei quando eu fui mandado embora. Eu tava saindo da empresa, aqui eu acho que só tem o print, não vai reproduzir. Mas eu apareci no story falando, galera, a partir de agora eu estou de férias definitiva, vou trazer mais conteúdo pra vocês. Eu tenho esse vídeo no meu Eu tinha celular, depois acabado de ser eu... mandado embora, nem sabia o que ia fazer da minha vida. Perdido. Eu não falei isso, gente, É. fui mandado embora, eu não sei o que vou fazer da minha Mas ó, vida. o vídeo original Você eu entende? tenho e ele tava com a rescisão na mão. É, um papelzinho na mão. da E daí você rescisão. pega lá nos históricos do Instagram, a sequência do story depois desse, foi ele divulgando vaga de emprego. Eu já tava Eu procurando falei, emprego, tava né? procurando emprego e já colocando Procurando, lá. eu falei, mas vou divulgar. Não sabia nem o que postar, vou postar vaga de emprego, que alguém deve estar precisando também. Cara, e aí vai uma coisa que você falou lá no início, né? Às vezes é Deus empurrando a gente nem entende, Nem né? entende. Exato. O universo, né? Energia, seja Sim. lá o nome que se dá pra isso, empurrando a gente, né? Cara, você tava em certo ponto entrando num desespero, Uhum. numa fase da vida que é complicada pra qualquer pessoa ser mandado embora. A troco de que você vai dizer que vai começar a postar conteúdo, né? É. Não faz nem sentido, né? Se a gente parar pra pensar racionalmente, né? Aham. E quanto isso deve ter sido importante para redirecionar até o seu subconsciente, né? Sim. Cara, já que você falou, você comprometeu. Agora vai, né? Só vai. E até mesmo porque tem um... A gente, quando trabalha muito tempo de CLT, a gente acha que não existe mundo lá fora, né? Super. E quando isso acontece, no caso do George, ele não é que ele resolveu ir buscar o mundo lá fora, chutaram ele lá pra fora Empurraram. pra ele buscar. É. Começou a ver que tinha muita coisa. Então, ó, existe a possibilidade de trabalhar como PJ. Se eu sou PJ, então eu tenho mais disponibilidade para fazer outras coisas. Sim, E isso começou a mudar a nossa visão em relação ao mercado. sensacional. E até no início do próprio sítio Cuiabá, a gente tentou várias coisas, né? A Falar gente sobre falava tudo, verdade. Inclusive, a gente falava sobre empreendedorismo, bem no Faz parte começo. da modelagem de qualquer negócio, né? Exato. Eu vou vender tênis, eu vou colocar sandália, eu vou colocar chinelo, eu vou... Opa, daqui a pouco eu tô vendendo só uma marca específica. Exatamente. E é assim, né? E Porque tá a gente queria falar sobre algo que a gente já era mais tranquilo. Na verdade, era mais da nossa vivência. Então, como os dois vinham dessa área de negócios, então vamos falar sobre isso. É, Só que às vezes a gente quer vender uma coisa que o nosso público não quer. eu entendi. Isso é um ponto muito importante, trazendo agora para a gastronomia. Uhum. A gente percebe que hoje muitos empresários querem entregar o que o cliente não está pedindo. Entende? Da mesma forma, lá no passado, a gente queria falar sobre empreendedorismo, gestão, plano de saúde, vagas de emprego e tudo mais. Mas a galera não estava interessada em saber Não daquilo. era isso A que eles galera não queriam ver. engajava. Daí a gente achava, putz, estou aqui com 10 mil seguidores, o povo não está engajando, está engajando. É que a gente estava vivendo ali uma cosmovisão de que é importante, é um assunto importante, mas é importante para quem? Para o público ou para você? Aí a hora que a gente começou a perceber que o público não estava interessado para isso, aí foi uma das viradas de chave, que a gente falou, não, a galera tá aqui para ver isso, vamos fazer isso. E hoje trazendo para a gastronomia, que a gente percebe que tem alguns empresários que eles querem vender Algo muito sofisticado. algo muito sofisticado e o público só quer arroz com feijão bem feito. Olha Ele aí. quer colocar um baguncinha com um queijo de búfala que foi tirado por freiras virgens do Peru e Uhum. o público só quer um baguncinha bem feito. Sim. E a gente tem cases aqui em Cuiabá que são sensacionais, né? Vocês podem citar o nome da Cara, marca. super. Armando Lanches, que é um baguncinha que você olha, você fala, um baguncinha normal, mas por dentro da cozinha do cara é um McDonald's. Profissional. Profissional, Processo. linha de produção, processo. E ele fala, o restaurante dele é baseado em 3 coisas. Produto, pessoas e processo. Marcos Lemos.
o sócio. Verdade, E verdade. assim eu acredito que é para todas, né? Você que é da área empresarial, você deve perceber que isso aí se aplica a todos os Todas. business, né? Sensacional. Pessoas, produto e processo. Cara, hoje, na nossa vivência, na nossa rodagem de consultoria, o que mais dá problema é pessoas. Uhum. É incrível de ver, né? A gente tem processo bem definido, a gente tem produtos sensacionais, empresas, um nome e pessoas lá dentro gerando problema. Gerando É problemas. incrível de ver isso. Capacitação, no final das contas, e relacionamento, né? Relacionamento e gestão de pessoas também, eu acho que é muito Os importante. processos não existem sem pessoas para executá-los, né? Vocês estavam falando de back, né? A parte de trás das câmeras. Como é que funciona a empresa de vocês hoje? Porque o que a gente vê é vocês dois bonitão lá Comendo. e comendo, que eu quero essa empresa para mim, né? Eu É, quero ser isso, né? É, mas como é que é o até isso trabalho até chegar a esse até isso produto foi um final? aprendizado, porque a gente tem perfil de pessoas bem diferentes. Eu tenho um perfil, o Jorge tem outro. E no começo, bem, se a gente vai ser sócio, então os dois têm que fazer as coisas. Só que os dois estão tentando fazer as mesmas coisas. É. Isso é uma coisa que não funciona. É, Até o ponto da gente se desgastar bastante imagina. e chegar ao ponto, ó, o que que ele é bom? Ele é bom na parte comercial, na parte de vender, na parte de o que que eu sou bom? Sou bom de processos, eu sou bom de finanças, eu sou bom de Gestão. gestão. Normalmente o perfilzão do cara da tecnologia, ele é mais interno, né? É. E daí foi pra área, a gente começou a dividir. Então ele ficava com uma parte, eu ficava com a outra. E daí, só que nesse início, a gente ainda tava com 2 empregos, né? Sim. No início a gente É, revezava, né? Entre um pé lá, outro pé cá. então era o trabalho depois do trabalho. Ou seja, era mais corrido do que. Tarefadíssimo. É. Então terminava um, já engatava com o outro e Uhum. tem coisa para resolver. Tem gravação, tem edição, tem cobrança, tem contrato, tem. Tudo isso era feito da maneira que dava para fazer. Uhum. E chegou um ponto que daí o George saiu primeiro. Uhum. Que já não dava. Daí ele ficou só com a parte comercial. Porque o que a gente pensou? Quanto mais ele vender, mais a gente cresce. Quanto mais a gente crescer, melhor vai ficar para os dois saírem. Sim. Então, Subsidia a sua decisão de sair também, né? exatamente. Daí foi quando teve, acho que 6 meses depois eu saí do meu emprego. Daí foi uma virada gigantesca. E essa é um insight, uma dica que a gente vê muito problema nessa transição, né? Cara, É. qual é a hora que eu enfio a cabeça de vez, né? Uhum. Porque você tem conta para pagar, você Tem. tem família para sustentar, né? Uhum. É muito bonito você vê na internet o pessoal falando, vai empreender, larga o emprego, se joga. Você vê os coach mirim falando, eu larguei a escola, né? Uhum. Cara, qual que é o seu É resultado? bem desafiador, né? O seu resultado já te dá base para fazer essa decisão, para tomar essa Uhum. decisão, né? E é fácil para coach mirim falar isso tendo alguém para bancar as contas, né? Super, Na Porque vida o real, que eu- bicho, o negócio é O que eu diferente. vejo que Super. acontece, as pessoas elas não têm o público em geral não tem maturidade em separar e analisar que a realidade daquela pessoa é diferente dela. Então, por exemplo, às vezes tem vários players lá falando, acorde cedo, tome banho gelado, leia 5 minutos por dia, faça uma esteira, comida acorda 4 horas saudável, da manhã. Aí quem tá acompanhando, a grande massa, fala, putz, eu preciso fazer isso para ter sucesso. Aí começa, primeira semana, segunda, terceira semana, de repente, bum, Não morre, aguenta. entra em colapso. Uhum. Que a conta tá chegando, não fechou com nenhum cliente, mas ele tá tomando banho gelado, tá tomando café da manhã saudável, tá fazendo academia, tá lendo 5 minutos por dia. O que tá fazendo de errado? Mas ele esquece que a realidade dele é uma, a realidade da outra pessoa é outra. Então, assim, às vezes não é ler, às vezes não é você ler 5 minutos por dia, não é você tomar um banho gelado cedo que vai resolver a sua vida. Entende? Então aí as pessoas confundem, aí vem os coaches falando isso e a galera entra em colapso. Aí você vê um monte de gente em depressão, Uhum. em situação de que vou ter que voltar para o meu Frustração. emprego, frustração, Exato. tristeza, vou ter que voltar vou ter que voltar a trabalhar CLT porque não deu certo empreender É. aqui. Eu Talvez- sou fruto de coach, um processo de coach. Marcelo Coronel, Hum. há 10, 12, 14, não lembro. 12 anos atrás, 11 para 12 anos atrás, fez o curso dele de coach e tudo mais, um amigo, e ele precisava de alguém para aplicar, para ele ganhar o diploma dele. Então ele deve ter pensado, quem que é o mais ferrado que eu conheço, né? E achou eu o mais perturbado. E
daí chegamos a conclusões. O que que eu gosto de fazer versus o que eu sei fazer. Então eu já gostava de ajudar pessoas, contribuir de alguma forma para pessoas, e o que eu sabia fazer, eu sempre vim da área de administração. Uhum. Então, pai que era administrador, eu sempre foi o meu ídolo, então o meu espelhamento era ali. Então eu sempre vim dessa área. Unindo os dois, consultor. O que que é consultor? Não sabia, né? O que que é um consultor empresarial? Nunca tinha visto um consultor. E aí fizemos muito as vago, né? tarefinhas. É muito vago. Consultor. Hoje em dia, consultor vende casa, é consultor Uhum. de imóveis. Consultor Mary Kay, tudo é produtos de consultor. beleza, né? Roupa. Vendedor em geral chama-se de consultor. Nosso caso era consultor empresarial, muito mais novo para mim na época. Uhum. E aí saiu as tarefinhas, os planos de ação. Então você vai começar a oferecer. Sei que em 2 semanas eu tava com 7 clientes. Olha, Olha só que legal. Fui é o oferecendo e direcionamento tal. correto, Foi que né? ano isso É. aí? Antes da pandemia? 2015, 2014. E eu sou 11 fruto de anos já. coach. Uhum. Só que na época o coach estava em sua ascensão, início e ascensão, né? Hoje as pessoas banalizaram, Banalizam, é. mas é uma baita de uma ferramenta. Mas né? é igual o influenciador. Antigamente ainda falavam os blogueirinhos, né? As pessoas acham que a nossa vida é só sair comer e não fazer nada e Cara, dá um ganhar tudo em trabalho. casa. E hoje lá na empresa é dividido por setores, né? É. Tem o setor criação, tem o setor administrativo, então, e o comercial, e o financeiro e etc, né? Mas hoje os maiores setores é a parte da criação, que é a parte de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo eu vou fazer, que tipo de... Tá tendo um hype, como que eu posso trazer esse hype aqui pro meu conteúdo, como que eu posso divulgar essa marca. Então tem esse braço. Tem que estar E antenado, né? tem que estar O mundo antenado. online não tem jeito, né? Tem a parte, o comercial, né? Mandando orçamento, emitindo proposta e tal, e vai, manda e-mail, responde e-mail. Tem o administrativo e o financeiro que o André toca mais. Então hoje a gente tem, sou eu, o André, aí tem o João agora que entrou, inclusive a gente não mostrou o João Quem é ainda. o João? É um mistério, né? É uma boa pergunta. O Quem é João o tá João? ali sentado. Ele veio até para... o João tá aqui, gente, Ô, João. sentado ali atrás das câmeras. Ele existe, tá? E, É. inclusive, ele acabou de criar um processo muito importante que a gente precisava, que era o controle das entregas, né? A efetividade, porque a gente tem hoje uma carteira de clientes bem grande. Então, tem conteúdos para serem postados. E aí, quem vai garantir que os conteúdos estão sendo entregues? Então, aí o Essa João veio até gestão é para somar necessária. com a gente na criação desses controles, né? E acho que eu até perdi a linha. Você estava falando da estrutura Da interna da estrutura empresa. interna, Aí né? nós temos um gestor de tráfego também que nos auxilia em algumas campanhas específicas. Por exemplo, a gente tem alguns contratos aqui com algumas marcas que eles querem fazer campanhas de atração de leads, campanhas de reconhecimento, mas eles Sensacional. querem alcançar, além do nosso público, um público semelhante, que é o lookalike, dentro de uma campanha de gestão de tráfego. Então a gente tem um gestor hoje que cuida, inclusive é da equipe Uhum. do Marcelo Coronel Uhum. lá, que acompanha essas campanhas sazonais. E também temos um outro freela que nos auxilia em algumas demandas que o João não consegue atender, ou às vezes tem 2 gravações no dia, o André vai atender uma demanda, eu vou para outra, e a gente tem outro freela ali que é o É o suporte. Olha isso. Então, assim, E você não é só nós dois começou comendo vídeo. postando foto Comendo de comida. drink e baguncinha. Pois né? é. Essa visão de futuro, plano de negócio nenhum traz, né? Não. Porque ela é muito exponencial e é muito específica, né? A gente estava dizendo aqui antes de começar a gravação. Às vezes o jeito de falar vai determinar se vai gerar engajamento ou não, né? Sim, exato. Se você quer ser muito formal, você vai atingir quem, né? Se você for muito desleixado, você vai atingir E quem, até né? a própria internet, ela passa por ciclos, né? De tipo de publicações. Uhum, A gente veio do ciclo do Instagram de fotos das blogueiras uhum, que estavam nas suas viagens de biquínis, todas muito bonitas, magras e fotos belíssimas. Daí veio a leva da vida real. uhum. Então começa a postar as fotos mais simples, as fotos sem muitas edições. Depois a gente vai para aqueles posts mais frios. Daí veio o surgimento do Canva, surgimento de várias ferramentas, Tudo mais acessível, né? tudo mais acessível e packs prontos, né? É. Vamos atender uma galera aí. Então eu tenho um restaurante, eu vou fazer posts de hambúrguer e daí você vê quase que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo igual. E depois volta essa leva agora do menos é mais, Vida real, né? vida real. Então a gente vê esse ciclo e a gente participa desse ciclo já desde 2019. Uhum.
Então, agora até perdi a linha. É, O que eu tava falando? no final acaba gerando tendência, né? Definindo Sim, tendência, sim. né? Você não consegue. Ó, agora eu Ah, achei o jeito certo, né? lembrei, e até Validar. essa questão Exatamente. de como que eu vou falar na internet? Fala do jeito que você é mesmo. Uhum. É. Seja quem você é, porque não adianta você querer imitar uma outra pessoa que não tem. É, O público não vai gerar identificação e você não É, consegue. A não ser que você seja um personagem, né? é. Daí Que tem muitos, né? tem você vai ter que bastante. sustentar isso pro resto da tua vida. Dificílimo. É. Difícil. E isso é importante porque quanto mais transparente você é naquilo que você é de fato, menos chance de cancelamento você vai ter um dia. Se você for franco e falar, olha, eu não faço isso, daqui um dia, se alguém falar, fulano não faz isso, a galera, o público vai falar, não, ele sempre deixou claro. É. Ele não é assim. Então, assim, a chance de você ter um cancelamento absurdo acaba diminuindo. É. E também Porque você não vai cair em incoerências, né? exatamente, é Exatamente. incoerência que acaba matando, né, o trabalho de um influenciador, por exemplo. E também a forma de se comunicar, as marcas, o público conhece. Então, por exemplo, a marca te contratou para fazer uma propaganda, só que ela quer que você fale daquela maneira. Tipo, quero que você fale assim, assim, assado, mas daquela maneira não é a forma que a gente se comunica. A gente pode falar, você pode elencar, que é o que a gente fala hoje para os nossos clientes. Hoje tem um processo, não é só para você entender. O restaurante chama a gente, não é venho aqui que faz a gravação, vem aqui que 6h30, 7 horas que eu quero mostrar meu restaurante lotado. Não é assim que Não funciona, é tem assim um que funciona. processo. A gente agenda antes dos clientes estarem lá para não ter problema tanto de pegar a imagem, que a gente já teve problema de filmar a imagem terceiro, quanto para não atrapalhar a experiência do cliente da casa. E aí a gente pede para ele preenche um briefing de entrada, onde ele coloca lá os segmentos, os produtos que eles têm, qual Na campanha. saúde é uma anamnese. Uma A anamnese, gente chama isso. de briefing, né? Porque hoje em Perfeito. dia tudo É, a gente tem americanizado. Americanizado. é. O cara preenche lá, coloca os atributos que ele quer ressaltar, e aí a gente, dentro da nossa narrativa, a gente coloca o que ele pede. Mas a gente vai falar como a gente Do conversa. seu jeito. Aham. Mas, tanto é que a nossa taxa de aprovação de material é Acho que quase quase 100%. Raramente tem uma 97%. reprovação, raramente volta pra gente refazer. Porque a gente pegou o que o empresário quer, colocou na nossa comunicação e entregou. E isso vocês aprenderam apanhando, né? Apanhando. Apanhando. Só que esse processo também facilitou o nosso trabalho. Imagina. Porque no começo tinha gravação que levava 3 horas. É claro. Porque você não sabe o que você vai fazer, então você fica igual uma barata tonta no restaurante. E grava isso, grava aquilo. É. A quantidade de vídeos, os pequenos vídeos que a gente fazia para ter um vídeo final, às vezes chegava a bater 210 vídeos em um restaurante só. Para daí fazer um vídeo de 40 segundos. Nossa. Porque a gente gravava sem propósito, não sabia o que gravar. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem um processo. Chega, geralmente, o João agora grava a parte externa, a gente grava, conversa com o empresário, vê os detalhes, depois começa a gravação dos... Tem todo um processo já desenhado. Uhum. Isso reduziu para 1 hora, assim, estourando 1 hora e meia. O famoso jogador experiente corre menos, né? Exato, É assim, exato. você pega atalhos, né? Você vai criando atalhos, né? Atalhos no bom sentido, né? Sim, Você vai ficando mais experiente, mais... e vai facilitando o teu trabalho. É. Como é que faz hoje para alguém que quer começar a ser, vamos usar o nome influencer, que aí eu como coach as pessoas banalizam, né, o Aham. nome, né? Mas eu entendo que é esse o papel mesmo. Como é que faz para alguém que quer começar? Alguém que olha hoje o canal de vocês, a conta de vocês e fala, cara, eu quero fazer isso. Qual que é a dica que vocês dão? Eu começaria, se eu fosse para começar hoje, eu começaria naquilo que tá dando certo. O que tá dando certo? Que tipo de conteúdo hoje tá dando certo, tá hypado nas redes sociais? Primeiro ponto, tá dando certo isso. Começaria a seguir influenciadores que falam sobre aquilo, para Sensacional. saber como eles comunicam, como eles falam com o público, como que é o conteúdo que eles fazem, É. no sentido de inspiração e não de cópia. E na consultoria a gente chama, tem um nome lindo para isso, que é benchmarking. Uhum. Benchmark. No final das contas, é bisbilhotar o concorrente, Bisbilhotar né? o concorrente, Pega o exato. que ele faz de bom, cara, e o que ele faz de ruim aprende para fazer melhor, né? Sim. Criaria um isso. perfil do zero, com o nome lá bem claro, a sua foto bem bonita, e começaria a produzir conteúdo. Com uma constância, uma frequência, né? E aí buscaria as parcerias. No início, você não vai, a galera não vai ganhar nada.
Porque você precisa ter credibilidade. É. Eu vou cortando você, peço desculpa, mas é que cada coisa que vocês vão falando vai uma ideia. Do início, da primeira foto do drink, do desabafo, até o primeiro R$ 150. Gastos em um bar. Até o primeiro prejuízo de menos 100, né? Mas só pra constar, eu não me arrependo, tá? Foi uma noite bem agradável. Pronto, valeu. É porque tinha a conquista, né? Exatamente. Eu parênteses na pergunta, já voltando. Eu, no meu primeiro salário de consultoria, eu entrei num Palio em busca e apreensão, em 2014, 15. E eu entrei num Palio em busca e apreensão, R$ 600 eu tinha ganhado, não tinha nem cobrado, que eu fiz de graça. Ele pagou porque achou que merecia. Merecia. E eu olhei aquilo e eu não aguentei, eu me emocionei. Ah, imagino. O cara tá me pagando por uma coisa que tá na minha cabeça, né? Isso é a consultoria. Exato. Imagino vocês, né? Pô, nós estamos aqui fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente se propôs a fazer e agora já veio o primeiro retorno, né? Merecia uma comemoração, né? Sim. Não tem que se arrepender. Mas a pergunta é, voltando lá para a pergunta que eu queria fazer. Como é que... Eu perdi a pergunta. Como Saindo do começaria? post lá do... Quanto tempo do primeiro desabafo, o primeiro drink, até essa primeira comemoração? Foram uns 2 anos. Desse Olha aí. foram uns 2 anos. E aquecendo a conta. Mas eu acho que assim, pra gente o marco é do início, né? Até 2020, estamos em 2025 até 2023. Aliás, 2019 até 2023. Foi o período assim que a gente ainda tava... Foram 4 anos, assim, de plantação. Isso mesmo. 2024, Quando o Diógenes 2031. sai da CLT não, era PJ, mas era... Entendi. O compromisso. Perde Sim. qualquer compromisso pra focar só no sítio Cuiabá, eu acho que ali foi o marco. Hoje as pessoas falam, quem conhece a gente recentemente, fala que viu, caiu um vídeo ali viralizando, começou a seguir a gente. Aí vê nosso estilo de vida, acho que a gente foi fácil. Mas é que nós estamos há 6 anos. Esse mês o perfil fazem 6 anos. Olha isso. Vivendo disso mesmo, 2 anos e meio. 2 anos e Olha meio. isso. Vivendo, principal renda hoje é isso. E aí você pega pessoas que começam com 6 meses e quer parar, Já né? quer parar. E justamente Não é porque assim, né? a questão, acho que, de propósito, né? E você saber o que você quer. Porque nesses 6 anos, a gente já falou, a gente teve muita mudança, tentou falar sobre várias coisas, mas a hora que a gente bateu o martelo e falou, olha, a gente vai seguir por esse caminho, apareceu de tudo, aparece hoje de tudo. Se a gente for falar de jogo de tigrinho, então, o que Hoje mais aparece lá... Hoje é até menos. Acho Até que a galera menos. tem entendido o nosso... Mas ainda assim Oferecem chega. publicidade, parceria em publicidade para vocês. Oferece. Olha E aí. porque não conversa com o nosso público e não vai dar o retorno. Porque também a gente tem 2 clientes, né? A gente tem um cliente que contrata e a gente tem os seguidores. É. A gente tem que atender os Um dois. fomenta o outro. Um fomenta o Sim. outro. De nada adianta. E aí vem uma incoerência do empresário. Exato. Como é que o empresário dispensa dinheiro? É doído, né? Sabendo do seu propósito. Não A tem outro resposta jeito. é essa. Não tem outro A jeito. resposta é essa. Não tem outro jeito. Se você sabe bem o seu propósito, e aí, tirando um pouco o propósito, aquela imagem superficial, mas trazendo para a parte prática, você sabe o seu nicho, né, o seu segmento, a sua missão, visão, valores, né, que parece meio batido, mas na prática funciona se você internalizar isso, você não cai nessas ciladas, né? Se for Porque para essas resumir... ciladas, Desculpa. elas são boas financeiramente e imediatamente. É. Pô, de quem 80, 100 mil aqui me resolve um problema. Um problema. Só que ele te cria a médio, longo prazo, ela pode quebrar a empresa. Simples assim, né? É o Pode que a quebrar gente o sempre negócio. dá um exemplo, que exemplo a gente sempre comenta entre a gente, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai falar abertamente. Mas o restaurante, ele começa a vender, por exemplo, hambúrguer. Aí ele coloca aquele hambúrguer gourmetizado, que teve essa onda do gourmet, né? Hoje em dia as coisas estão voltando a ser mais simples, quanto mais simples, melhor. Exato. Mas ele coloca aquela gourmetização no hambúrguer dele. Daí ele começa a perceber que não tá vendendo tanto. Ele fala, não, mas ele não tá vendendo, o problema não é o meu hambúrguer. O problema é que as pessoas também querem espetinho. Daí ele vai e coloca hambúrguer e espetinho. Ele não pensa no impacto que isso vai ter na cozinha dele. Custo, esquece calcular custo. Não precisa. Mas o problema é que não é só espetinho. A galera gosta de jantinha.
Então ele vai começar, ele não para analisar realmente o problema dele, que é o hambúrguer que ninguém quer, um hambúrguer gourmetizado que custa R$ 60. Uhum. Eles querem o básico bem feito. Uhum. Ele se perde no propósito. Se ele abriu uma hamburgueria com o propósito de vender hambúrguer, não coloca outras coisas. Uhum. Olha para o teu hambúrguer e vê o que você tem que ajustar dele para você Perfeito. conseguir fazer a venda. Perfeito. É a receita do bolo que vocês utilizaram no negócio de vocês, né? Sim. Então, quer dizer, a propriedade que vocês têm para falar é o resultado que a gente enxerga hoje na E internet. isso funciona para qualquer coisa. Você tem que saber quem você quer atender. Se você pega uma pessoa que produz funk, ela vai atender um público. Uhum. Agora, você que produz um outro tipo de música, não vai atender o mesmo público. Uhum. Não queira abraçar o mundo. Saiba quem você quer atender e com que você vai atender. Vocês utilizam uma estratégia no negócio de vocês, e a gente comentou sobre isso. Vocês não estão ali vendendo goela abaixo, né? Ó, vai lá e compra. Não, Uhum. vocês criam o nome famoso hoje em dia, que já existe sempre, que é a storytelling, né? Uhum. Vocês criam uma história para demonstrar aquele produto e aquela experiência, né? Isso falta muito hoje em dia, esse entendimento, né? Porque ele é um entendimento muito estratégico do marketing, né? Uhum. Os empresários hoje em dia, aí as micro e pequenas empresas principalmente, eles vão muito para preço. Então, você pega o mercado, o restaurante, a loja de roupa, o Instagram é lotado, né? Uhum. Já que você vai pôr o produto, põe preço. Aí, porque fica chato ficar perguntando. Mas Aquela o mania questionamento é, será que você precisa realmente pôr o produto como uma foto estática de, ó, eu quero te vender, né? Será que uma storytelling bem montada vai gerar muito mais conversão, Uhum. né? É que Explica vocês como mestres nisso, explica pra gente como é que a gente usa isso na micro e pequena empresa. Essa storytelling, esse contexto bem montado para gerar conversão, para gerar visibilidade. Uhum. eu acho que às vezes a questão do storytelling, ele traz um resultado, mas não traz o resultado imediato. E às vezes as pessoas esperam o resultado imediato. Às vezes ele traz autoridade. Traz autoridade, exato. Uhum. Falando, por exemplo, de loja de roupa, né? Você colocar a peça de roupa com preço vai fazer com que a pessoa não se conecte com o que você está vendendo. A gente pode pegar um exemplo de a camiseta Insider. Uhum. Ela construiu o storytelling, ela construiu uma comunidade muito em virtude dos podcasts. Uhum. Então ela se posicionou para qual público ela queria. Uhum. Ela traz, junto com a camiseta, que é básica, não tem nada demais, só que ela traz tecnologia, ela mostra como resolver um problema. Por exemplo, aqui pra gente em Cuiabá é muito calor. Ter uma camiseta que ela tem um conforto térmico é resolver um dos grandes problemas que a gente tem. Uhum. Então, eu acho que não é só vender por vender. Venda tem a ver com resolver problema. Você vai no restaurante porque você está com fome. O teu problema é a fome. Uhum. Então, é você entender o problema, a dor do teu público e vender para aquele público. Uhum. Daí que vem. Qual público você quer resolver a dor? E que dor você quer E resolver? que dor né? você quer resolver? Você quer resolver a dor de um público que busca uma gastronomia mais sofisticada? Então você saiba que você vai ter, não precisa ter um restaurante com 200 mesas. Você pode ter um restaurante com uma mesa, com uma quantidade de 20 mesas, por exemplo, vai ser uma alta gastronomia para atender. Não, eu quero atender a massa. Quanto mais gente, melhor. Então, daí teu público é outro. Uhum. Uhum. Você tem que começar a entender essa questão da dor, de fato. Qual a dor que você quer resolver. E a sua capacidade de resolver também, né? Porque Também. às vezes você quer ter, puxando mais uma vez para a gastronomia, você quer ter um restaurante de alto valor, de uma gastronomia de alta qualidade, de alto padrão, mas você não tem nem pessoas para entregar isso. Você não treina a sua equipe, né? Você não tem nem produto para isso, porque é uma Produto outra sensacional. Não Volta re- lá, Marcos Leno, né? Pessoa, produto e Sim, processo, né? processo. Exatamente. É isso aí. O que eu vejo em relação à pergunta que você fez, como que as empresas poderiam usar de conteúdo? Hoje eu enxergo que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre storytelling e oferta. Uhum. Se você trabalhar um Instagram só de uma vitrine, só produto, 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 não conecta. Se você trabalhar só em storytelling, 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 você vai ter que ter ali uma paciência para
para converter Esperar em com que isso compra. converta. Porque isso vai trazer visibilidade, reforço de marca, autoridade. Venda vai ser uma consequência. Uhum. Então, eu vejo que havendo equilíbrio entre storytelling e preço, oferta ali, é onde tem um casamento perfeito. Por que que eu falo isso? Hoje tem alguns segmentos que a gente atende que a gente trabalha exclusivamente a oferta. E dá muito certo. A gente não cria nenhum storytelling, a gente posta literalmente, posta só os preços. Desde o menor até o maior. Inclusive, a gente atende uma empresa de eletro, né? É. Uma empresa de elétrica em Cuiabá. E de início, a estratégia era que eles queriam postar os produtos mais caros, que é o que querem que vende mais, bater a meta rápido e ganhar comissão. E não estava performando bem. A gente falou, não, a gente vai começar postando os mais baratos e a gente vai incluir os mais caros aqui. E aí a gente começou a postar os mais baratos, depois os mais caros, atendendo o que eles queriam realmente. Só que de qualquer forma isso resolvia uma dor, Um ajuste que Sensacional. era a dor do cliente final. A estratégia. provando que não é só storytelling. Entendi. E provando também que não é só venda. Acho que quando houver ali o equilíbrio entre os dois, é sucesso. Para quem é microempresário, a gente sempre traz aqui que uma escala natural no empreendedorismo é você é um especialista e você abre uma empresa porque você é especialista, né? Dificilmente você vai abrir um negócio que você não conhece nada. A não ser que você. E a gente vê muito disso. Fulano tá ganhando dinheiro igual água. Aqui em Cuiabá fala esse Uhum. termo, né? Dinheiro igual água. Não sei, até hoje não sei o que quer dizer. Mas fulano tá ganhando dinheiro igual água, eu vou copiar ele. Cara, você não sabe nada, você nunca trabalhou com isso, você não vai ter o resultado dele, Sim. né? A não ser que você seja técnico para você abrir empresa. Então, é o mecânico que abre a oficina, a cozinheira que abre o restaurante, né? Então, você vê muito a cabeleireira que abre o salão. Como que esse empresário, esse micro, pequeno empresário, MEI, que vira ME com o tempo e tal, como que ele ataca o marketing digital, ou como que ele se posiciona no mundo online hoje sozinho? É muito difícil, né? É, vocês trazem voltando a falar na dor, vocês trazem uma solução para uma dor que é exatamente essa. O empresário, ele não tem normalmente a disponibilidade, nem quer se aparecer, ele não quer mostrar a cara dele na Uhum. internet. E às vezes, quando ele até se propõe, faz muito mal, porque é Sim. natural para todos Uhum. nós, né? Começa ruim, depois vai melhorando e tudo mais. Então, eles chamam alguém para fazer isso por eles, que é hoje o que vocês fazem, né? Como é que a gente resolve, ajuda a resolver esse problema do micro e pequeno empresário que quer se colocar no mundo online? Nós falamos aqui sobre o influencer, aquela pessoa que quer se tornar um influencer, né? Agora, pensando no mundo empresarial, como colocar essas empresas, ajudar essas empresas a entrarem no mundo online? Hoje tem um formato que está se fortalecendo em São Paulo, tipo, nas outras capitais já existe, que é o formato UGC, que é o empresário contrata uma pessoa para produzir conteúdo para ela. Então ela não contrata um influenciador. Por exemplo, hoje a gente oferece serviço de UGC. Como que funciona? A gente não faz a publicidade pro cara. A gente fala como se fosse ele falando nas redes sociais, para ele usar o nosso conteúdo lá nas redes sociais dele. Você faz um serviço de ator. Praticamente isso. Então, tá com dificuldade? Fecha com alguém, contrata alguém É, ali para falar como se fosse ser o seu porta-voz. é, Não é influenciador, é diferente. é. Eu atendi uma empresária, uma microempresária lá em Tangará da Serra, interior do estado. E ela desabafando para mim, eu fazendo um diagnóstico de marketing digital. Uhum. Então a gente entra, pelo Sebrae, a gente entra na posicionamento online dela, Google Meu Negócio, Facebook, Instagram, TikTok, como é que é esse negócio e as sugestões de melhoria. Você precisa melhorar isso, parametrizar isso e assim vai. Então é um trabalho bem legal, bem divertido de se fazer, né? Gera um resultado muito legal na entrega. E ela me dizendo, Tatal, eu não sabia que eu tinha que ser empresária e tinha que virar atriz, né? Quer dizer, é uma É, atribuição nova hoje em dia, né? mas, por E exemplo, não precisa, né? De fato não não, precisa, não se não precisa. desgasta. Mas eu acho que quando o empresário fala do seu negócio é melhor. Por quê? Quem é A melhor para falar do autoridade é seu melhor. filho? O pai? É o pai. É. Então, claro, existem várias estratégias. Marketing de influência é uma delas. Tráfego pago é outra
também muito boa. Mas o orgânico também, que é aquele que é produzido sem nenhuma outra estratégia, ela também é importante. Uhum. E eu acho que nada melhor do que o próprio empresário para falar do seu negócio. Uhum. Porque ele tem amor por aquilo, ele quer que aquilo dê certo. Uhum. Claro que a gente, na teoria, é muito bonito falar, né? É. Que é importante. É. Porque a gente vai entrar ali, você começa a fazer os vídeos, vem aquele teu amigo, virou blogueiro agora. E Vai ter muita vai crítica. ter muita crítica. E se fosse eu, ligava É, e continuava. porque normalmente quem critica é quem não faz, né? Exatamente. É sempre assim, né? Sim. Exatamente. Para quem vai para o mundo do empreendedorismo, inclusive, é outro insight, né, da nossa conversa. Cara, a primeira pessoa que critica é aquele que nunca fez nada, né? Mas ele vai saber, né? É, Ele vai exato. saber. É o Ele vai engenheiro de saber obra te pronta, falar. né? Não, você devia ter feito isso. Por que Oh, você não é. fez desse jeito? Ele não passou por toda essa caminhada que vocês É. passaram, né? Aconteceu recente com a gente. Uhum, Recente esse final de semana. uhum. Na cobertura de um show que teve aqui em Cuiabá, o som muito alto, você perde referência da tua voz, né? Porque a gente tava fazendo a cobertura sem usar retorno. E eu acabei falando muito alto no microfone. Aham. Daí veio uma pessoa falar que, eu sei que você tá empolgado para fazer a cobertura do show, mas calma, o microfone dá conta, você não precisa ficar falando alto. Quem vê aquele recorte parece que é simplesmente uma dica daquela pessoa. Só que é uma pessoa que já vem do histórico de crítica desde Ah, 2019. E tá lá. E É a tá lá. hater que tá É a lá. hater que tá lá. E daí Ah, ela postou. ela mandou no direct. A gente printou e eu respondi. Falei, olha, peço desculpas, né? Às vezes, realmente a gente acaba se empolgando quando a gente tá fazendo uma cobertura de um show tão grande como esse. É. E para vocês que estão ouvindo e não gostam desse volume tão alto, eu peço 1000 perdões. Agora, para essa pessoa que tá falando, vamos ver se da próxima vez a produção chama você para fazer a cobertura e não a gente. Porque A é assim gente que segura, funciona. mas tem hora que... Tem hora que não dá. Ah. Tem hora que não dá. E a crítica a gente sempre fala. Que a gente sempre fala porque a gente também viveu isso. Ela vem muito. A gente sabe exatamente de onde vai vir. Primeiro, da tua família. Uhum. Segundo, dos teus amigos. Uhum. Porque geralmente é um amigo, aquele cara que cresceu com você. Ele mas viu ele... sua dor, viu... Exatamente. Só que ele não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Justo. Então, ao invés de te incentivar, não, capaz você vai fazer isso, você vai... Fica aqui. Vamos fica aqui ficar junto comigo. Ele não quer que você se distancie. E também essa é uma outra questão do empreendedorismo. Você tem que entender a hora que é a hora que você tem que largar quem está pesando. Virar o ciclo, né? Virar o ciclo. Chega uma hora que você precisa virar o ciclo. Ciclo ou círculo de exato, amizade, de de amizade. convivência, de relacionamento. Vai chegar uma hora. E aí a gente ouve muito assim, fulano ficou rico ou ficou famoso Exatamente. e ficou metido. Não, ele só tá em outro ciclo. Só. Ele só precisou virar uma chave, né? É o que a gente que eu falo assim, os brasileiros em geral, né? Depois que ficou rico, esqueceu do... Não, é que o momento é outro. O momento é outro, a linguagem é outra, a conversa é outra, né? O próprio grupo de amigos, o Acaba próprio sendo grupo outro. social. Aí você vai sentar para conversar com alguma pessoa, a pessoa ela tá falando de coisas que você não tá mais inserido. Exato. E você tá com um público, com pessoas que estão no mesmo cenário que você. Então, você sentar, a gente poderia ficar horas e horas aqui discutindo conversando sobre empreendedorismo, sobre dificuldade. Agora, se me colocasse aqui para falar de um programa X de televisão, o que está acontecendo na novela tal, desculpa, a gente não vai ter assunto. Exato. Porque eu não acompanho, não faz parte mais da minha... É aquele amigo de, sei lá, 20 anos atrás, da escola, que você encontra, e aí E ele quer que como você vai e seja a tal? mesma pessoa. E você aí não dá 5, 10 minutos, então tá bom, vamos marcar e Vamos. nunca mais. Nunca Bora. mais marca. Ninguém marca nada. Porque já mudou, é Já outro mudou. ciclo, né? Aproveitando nossa conversa para falar sobre a nossa plataforma de cursos. Então, a nossa plataforma de cursos é a Academy Casa Nova. A gente tem cursos online, 100% online, gravados com qualidade extrema. Então, a gente coloca ali nossos consultores com experiência, com know-how, com experiência de campo, para poder fazer essa entrega de conhecimento, que é o nosso principal objetivo.
Hoje eu queria falar aqui sobre o curso Start Pro Geração Z. É o curso voltado para aquelas pessoas de 15 a 25 anos. A gente fala muito, né, André, de hoje, de o mercado de trabalho está difícil contratar pessoas. Cara, e nós estamos fazendo o quê? Vamos preparar essas pessoas, ao invés de só eliminar, né, enquanto empresa, enquanto empresário. Então, o Start Pro Geração Z tem por esse objetivo, preparar a geração Z de 15 a 25, 28 anos para o mercado de trabalho. Então, o Start Pro ele é um curso onde a gente tem inteligência emocional, a gente tem comunicação, atendimento e vendas, a gente tem também a parte de processos, a parte de auxiliar de escritório administrativo, para você ter um pouco de back office também. Não adianta só você saber vender e não saber controlar aquilo que você vendeu. Então, te dá uma visão geral para esse novo mundo. Então, você que é da geração Z, ou você que é pai, mãe de algum adolescente da geração Z e quer se preparar para o mercado de trabalho, ou quer preparar esse adolescente para o mercado de trabalho, entra lá, academicasanova.com, tem lá o nosso curso, Start Pro Geração Z. Para você que escolher esse curso, entra lá no checkout, coloca o bônus Cite Cuiabá, que você Olha, vai ter ó, 40% de desconto. presentão, aí hein? sim. É, um baita desconto. Então entra lá, Cite Cuiabá é o cupom e você vai ganhar 40% de desconto. É, temos muito assunto para conversar, a gente anotou algumas coisas e no final o assunto vai fluindo, né? Acaba que a gente não aborda tudo. Aham. Queria deixar aberto aqui para vocês um espaço para darem a dica que vocês quiserem, a observação que vocês quiserem, a mensagem que vocês quiserem. Antes disso, eu acredito que lá no início a gente falou sobre contribuir para conhecimento e crescimento de empresas e pessoas. E eu saio daqui com muito aprendizado. É uma conversa que para mim gerou muito aprendizado. Você passou por um vale, Diógenes, que foi a sua demissão. E essa demissão, ela, hoje, eu acho que olhando para trás, você vê o quanto ela foi benéfica na sua vida, né? Com Ela te certeza. virou uma página e te abriu um novo caminho. Eu passei por um acidente de moto, sou motociclista, e hoje eu vejo o quanto esse vale, o quanto essa dificuldade que eu passei lá, eu fiquei 1 ano e meio parado, não podia sair de casa direito na recuperação. E foi quando eu aprendi a estudar o marketing digital também. Uhum. E fiz cursos, fiz buscas e hoje eu vejo quanto isso está sendo útil para mim. Uhum. Apaixonei, não tem como não se apaixonar Não. pelo marketing digital, né? Para mim que sou financeiro na veia, exato, número, 2 mais 2 é 4. Você pega o marketing digital, ele te abre um mundo de criatividade que ele é fora de série, né? Sim. Uhum. Só que tem muita parte técnica ali que precisa ser estudada. As pessoas acham que não, é só você entrar e vai ter resultado. Não é. Sim. Você falou vários termos aí, né? Marketing de influência, storytelling e várias outras coisas que a gente citou na nossa conversa, que são técnicas que precisam ser estudadas. Você não inventa, isso você Uhum. aprende, né? E aí o que você inventa é como aplicar elas Sim. na sua realidade, né? E eu tive a oportunidade de aprender um pouco disso. Estou tentando aplicar aí. Uhum. E vocês, para mim, são um baita case de sucesso. Eu acompanho a história de vocês, principalmente de Diógenes, quando eu te conheci. E eu lembro quando o Marcelo me falou: olha, o Diógenes vai focar no negócio dele lá. E eu acompanho isso, né, cara? Uhum. É lindo demais para mim, que sou consultor e empreendedor, ver o crescimento do negócio de vocês. Sim. Antes de passar a palavra de vocês, eu queria agradecer a presença. Para mim é uma honra. Me fala um pouco de números. Hoje a gente falou que vocês são a referência principal do nosso estado em relação à gastronomia. A gente está falando, metrificando isso. Quantas visualizações, média mês, enfim, é possível a gente enxergar Sim. isso? Hoje a gente está com média de 5 milhões de alcance por mês Sensacional, cara. dos posts, né? A Cento e setenta média, e quatro mil seguidores, né? 174 mil seguidores. Média de visualização por Reels é 50, 60, 100 mil. É. Tem alguns vídeos viralizados já que bateram Viralizados. mais de 1 milhão de views. Tem Olha outros que estão isso. caminhando para isso. Olha Então a isso. gente tem um público bem, bem forte. Eu E a vou. gente cria a criação da comunidade, né? Que isso pra gente é o principal, não é só seguidor.
Então, como eu comentei, eu não lembro agora se foi aqui no podcast ou antes de começar. A gente brincou que nossa conversa antes já era Já era. uma gravação. Mas a gente faz questão de conversar com todo mundo que manda um direct, por exemplo. Responder Porque todos os comentários. não são 174 mil seguidores, são 174 mil pessoas que Sensacional. estão ali, são 174 mil clientes, É. então a gente tem essa proximidade com eles. Tem seguidor que a gente conversa praticamente 2, 3 vezes por semana, Olha isso. e a gente não conhece pessoalmente, então a gente faz questão de manter isso muito aquecido, né? Trazendo mais uma referência para o mundo empresarial, né? Fidelizar um cliente, manter um cliente, fidelizar ele sai muito mais barato, energeticamente, financeiramente, do que conquistar um novo, né? Tem muita gente, muita empresa que, pô, eu já conquistei, tchau, eu vou pro próximo, né? Cara, você vai ter muito mais, no caso de vocês, engajamento, acompanhamento, criação de comunidade, pertencimento, se você manter aquele que você já conquistou, do que se esforçar para criar um novo, né? E para a empresa é muito mais fácil que o cliente que já é cliente voltar lá para fazer uma compra. Muito mais barato. Gasta muito menos, né? Muito Esforço, dinheiro, marketing, conquista, né? Você tem que conquistar o cliente novo, você tem que provar, ganhar confiança, né? Sim. O E que ainda já te conhece, você pula essa etapa. E ainda Simples assim. reforça, né? Os atributos que você já tem, você reforça com quem já é teu cliente. A fidelização, ele é um indicador danado de qualidade, né? Uhum. Simples assim. Recompra, né? Agora, 5 milhões, eu acho que no nosso estado de Mato Grosso dá para contar nos dedos, né? Esse nível de visualização. Se a gente for pensar que Mato Grosso em si tem 3 milhões Olha isso. de habitantes, né? É. Então, Você tem uma recorrência uma fora de recorrência série. grande. Fora de série. E a maioria dos seguidores, a gente tá falando desse número, só que o nosso público, a nossa base é Cuiabá, a Baixada Cuiabana, né? Aham. Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, acho que não entra na Baixada Poconé, Cuiabana, mas tem Rondonópolis. Rondonópolis é outra Poconé. cidade. Então, é uma coisa muito focada aqui. Sensacional. É um baita do número. Volta naquela conversa que a gente estava tendo. Como o micro e pequeno empresário pode entrar no mundo online? Cara, você pode construir o seu próprio posicionamento. Eu tenho uma loja, eu tenho, sei lá, uma loja de vender microfone, Uhum. e eu começo, posto, faço, explico o que é o microfone, as qualidades dele, e vou criando o meu aquecimento, meu engajamento. Agora, quando você pode emprestar a autoridade de alguém que já criou tudo isso, eu posso emprestar 5 milhões de visualizações para o meu negócio. Olha o efeito que isso O tem, né? efeito é muito maior. Olha o atalho que você pega, né? E aí, eu não tô só vendendo vocês aqui, né? Mas também, poxa, você que tá na gastronomia, ao invés de você começar a criar, vai para alguém que já tá lá. Sim. O E custo tem vai ser muito barato. muito barato e o retorno com certeza vai ser muito maior, né? Só tenha certeza quando você for fazer isso, né? Porque se você Tem contratar, que estar preparado. tem que estar preparado. Senão vira o marketing negativo, né? O marketing reverso. Daí o bicho pega. E eu fui lá, demorou 1 hora, veio de qualidade ruim, Não foi igual eles mostraram não no tinha vídeo. cadeira para sentar. É isso aí. Sim. E hoje, a atividade de vocês, exercida com a seriedade que vocês exercem, ela ainda é um campo muito aberto, né? Ainda é um campo muito aberto. Então, eu trago aqui sempre negócios, empreendedorismo. Vocês trazem um nicho de negócio que ele, não posso dizer que é novo, mas que ainda existe uma Muitas barreira, né? oportunidades, né? Muitas oportunidades. Muitas, e até mesmo pra gente, cada dia um aprendizado novo. E é legal que as pessoas, quando olham pra gente, falam. Já tiveram pessoas que falaram, nossa, eu não imaginava que por trás era tudo isso. Que bom. Nossa. Isso significa que a gente tá fazendo bem o nosso trabalho. Se você assistir um filme, uma novela, toda hora lembrando que ali é um ator, tem um câmera, que tem um diretor falando, não, para, volta, perde um pouco o encanto do negócio, né? O bom é quando você se emociona com um filme, com a novela, mesmo sabendo que aquilo lá é tudo orquestrado para que você tenha essa emoção. E esse é o nosso propósito. É fazer com que os nossos seguidores continuem achando que a gente só sai para comer todo dia e tá tudo certo. Exatamente. Sim.
Eu tinha dado espaço para vocês falar e nós voltamos a conversar. Pois é, não Vai adianta, né? ficar 2 horas aqui. Manda brasa. Antes, olha, eu já ia passar a palavra, vou puxar outra coisa. Vocês estão com outro projeto. Um projeto agora da área de turismo. Querem falar sim. sobre isso? A área do turismo também foi uma necessidade que surgiu dos próprios seguidores que perguntavam, e a gente casando essa questão do turismo gastronômico, geralmente uma vez por ano, pelo menos, a gente viaja e quando a gente viaja, não adianta. Teoricamente seriam férias, só que essas férias acaba comendo em restaurante, vendo coisas novas, vendo pizzaria. A Então, cabeça do empreendedor não para, não né? para, É. não para. E por incrível que pareça, a gente descansa fazendo isso, né? Uhum. E foi com isso que a gente viu que o turismo e a gastronomia eles são muito conectados. E a gente começou a explorar algumas coisas do turismo aqui, porque muita gente que vinha para Cuiabá, vinha para o Mato Grosso, acaba perguntando: eu vou para tal lugar, o que que tem para fazer, o que que não tem para fazer? Bem, então vamos juntar uma coisa com a outra e fazer com que esses dois assuntos que são tão próximos, que se complementam, Uhum. virem então uma linha editorial principal dentro do perfil. Sensacional. A Hub, né? Hub. É uma nova criação, né? A Hub ela nasceu É de o uma... novo filho. Isso, uma necessidade de juntar marketing de influência com tráfego pago. E são 3 grandes estratégias que a gente enxerga hoje. É conteúdo orgânico, que o André já falou, tráfego pago e marketing de influência. Então a Hub nasceu em parceria com uma outra agência aqui da região, complementando essas 2 grandes estratégias. Então é o influenciador mais o tráfego pago. Porque, por exemplo, quando você faz uma publicidade com um influenciador, você vai ter o voo de galinha. Ele vai dar o hype, vai chegar muitos seguidores para você, você vai conseguir vender pra caramba ali, naquele 2, 3 primeiros meses. E depois? Se você não tiver uma Como que você vai recorrência, fazer? ou você contrata outro influenciador, ou aquele mesmo influenciador para ter sempre viver ali no hype, ou você entra com a estratégia de tráfego pago, que é onde vem a ideia da Hub de você vai atacar com o influenciador, você vai trazer o público e aí você vai contra-atacar com a gestão do tráfego pago. A gente fala que o tráfego pago, o influenciador é o voo de galinha, porque o vídeo ele bomba, depois ele acaba caindo a visualização. Se você pega o influenciador e coloca tráfego pago, é uma galinha com foguete, porque ela sempre vai para cima, ela não vai ficar subindo e descendo. Então é Sensacional. muito melhor você ter essa estratégia. E o objetivo é cada vez mais deixar as agendas das pousadas, dos hotéis, dos resorts aqui do nosso estado, do Brasil inteiro, que a gente tem a possibilidade de atender o Brasil todo, cada vez mais lotada, né? Uhum. Não só em períodos de férias, né? Alta temporada, e sim o ano todo. A receita do bolo que vocês fizeram na gastronomia, vocês estão aplicando para o turismo. Exato. Já deu certo. E ela não pode tem ser por que não aplicada dar. para quase qualquer nicho, né? É. E a definição e fechamento do segmento, ela é importantíssima, né? Sim. Talvez aí seja a principal lição da nossa conversa, né? Uhum. Definir Definir o exatamente nicho, quem você define quer o atender. segmento. Agora sim eu passo a palavra. Eu prometo que não vou mais puxar assunto nenhum. Vai lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite do Alessandro por estar aqui. Foi muito importante, eu aprendi muita coisa mesmo. Admiro muito a sua visão de gestão de processos como consultor, né? E pude aprender bastante coisa. E para quem está assistindo, quem está ouvindo esse podcast, que está começando agora ou que está no empreendedorismo, que apenas continue. As críticas elas vão existir, né? Os problemas vão existir, os boletos vão continuar chegando, mas a gente precisa ser forte todos os dias, né? Todo dia a gente tem que acordar disposto a vencer. E não vai ser um banho gelado ou uma leitura 5 minutos por dia que vai resolver os problemas, não. Mãos à obra, eu sou muito do executar. Vamos fazer, depois a gente resolve, né? Lá na Às empresa, tanto vezes- a gente tem até uns impasses assim, porque Vários. André quer planejar, mas eu já quero executar, então, mas aí a gente consegue achar um equilíbrio. Eu sou eu defendo muito. Primeiro faça, depois você vai corrigindo. Uhum. Chegou um cliente, atenda, depois você decide como vai Uhum. cobrar, enfim. E é isso. No começo vai ser muitas críticas, mas é o que a gente falou aqui no podcast. Geralmente, quem critica a gente é porque não construiu nada. É. Então, como que nós vamos dar ouvido para quem não construiu nada? Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente a gente que está na internet. E para vocês aí que querem ir para a internet também, vocês vão se expor. Então, quanto mais a gente se expõe, mais bordoada a gente leva. Então, tem que estar preparado para isso. Você está assumindo um risco danado, né? Exato.
E Mas se faz você parte leva- do processo. você levou a bordoada, é sinal que a pessoa viu, né? Se a pessoa viu, você está atingindo alguém. Atingiu o objetivo. Então você está atingindo o objetivo. Da minha parte, Alessandro, eu agradeço. Gosto muito de conversar sobre esse assunto. Acho que foram poucos os podcasts que a gente vai para essa área empresarial e é uma coisa que muita gente não sabe, mas tem dentro da nossa empresa. E a gente gosta muito de falar e ver também outras pessoas que já passaram pelos problemas que a gente passa, já tiveram as dificuldades que a gente tem. Então a gente gosta muito de conversar sobre isso. É um prazer poder falar. E para quem está começando, principalmente, como o Jorge falou, vai e faça. Não ligue para as críticas, vão te criticar. Se estiverem falando mal de você, mas estão falando de você, isso que importa. E ofereça a cada crítica um boleto para a pessoa pagar e daí você vai decolar muito mais rápido. É verdade. Não tem outro jeito, só faça. Mas também estude, né? A gente chegou onde a gente chegou não é só porque a galera gosta, ou enfim, é porque a gente estudou muito sobre isso, então você precisa realmente entender o que você está fazendo, entender o seu nicho. E sobre a gente falou tanto de coach aqui, né? Tem uma frase que eu acho muito engraçada, que é trabalhe enquanto eles dormem. Uhum. Só que daí, enquanto eles estiverem trabalhando, você vai estar dormindo porque você está cansado, né? O Então, corpo não aguenta. o corpo não aguenta. Então, vai mais devagar, só que faça o que tem que ser feito. Não vai ser fácil. Eu converso muito com o Marcelo, um amigo de longa data, e a gente sempre buscou, desde a época do meu processo de coach lá, qual que é o segredo? Qual que é o segredo para alcançar aquilo que a gente chama de sucesso? Né? Sucesso para cada um é uma coisa. É uma coisa. Pode ser muito dinheiro, pode ser uma casa na praia, pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma fazenda, enfim, um sítio. Sucesso para cada um é uma coisa. Cada um tem sua definição de sucesso. Mas qual é o segredo para alcançar o sucesso? Para alcançar aquilo que a gente quer, no final das contas. Esquece sucesso, que também é uma palavra batida. E eu tenho, cada dia que passa, a conversa de vocês também me reforçou isso. Cada dia que passa eu tenho chegado a uma conclusão cada vez mais clara. Constância é a resposta, né? Constância. Cara, começou ruim. 2, 3 anos. 4 anos, no caso de vocês. No meu caso, eu tô há 11 anos na consultoria. Cara, agora eu vivo de consultoria, graças a Deus, vivo bem. Os últimos 5, os últimos 6, os últimos 5, 6, dá pra dizer que, olha, agora virou uma chave. E A é sempre constância, E né, não foi cara? parando que você conseguiu, né? E é Foi sempre tendo assim. constância. O Exato. sucesso da noite pro dia, ele demora para acontecer, né? Não é? Não Exato. é Exato. da noite pro dia como as pessoas imaginam. Você vê cantor, né? Explode uma música. Você vai ver o cara tem 15 anos de estrada cantando em barzinho. Uhum. Explodiu uma música. Poxa, olha que sorte. Cara, não foi sorte, não. E também cara tem tá muita gente aprontando que há na muito internet acaba explodindo. Dá um exemplo. A pessoa posta um Reels, explode de visualizações, depois cai no esquecimento. Ah. Então é mais fácil você ir degrau por degrau até... A menina do avião. do avião, teve um momento e agora ninguém mais fala, né? Nem sei o que ela tá fazendo hoje. É. Músicos também, acontece muito. Músico de um hit só. De um hit só. Tudo é constância, É não tem constância. jeito. Obrigado. A gente que agradece. Agradeço demais. Eu que agradeço. Uma conversa, minha expectativa estava alta. Foi acima da expectativa. Ah, que bom. Fiquei com medo agora dessa frase. E agradeço demais. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para quem está nos ouvindo. E eu tenho certeza que atingimos o objetivo. Maravilha. Para quem quer seguir vocês, conta aí, qual que é o Instagram? City Cuiabá, com 2 As no final. Instagram City Cuiabá e TikTok também, City Cuiabá. City com... CITY TY. Cuiabá, com Perfeito. 2 As no final. E agora também o Tour City Cuiabá. Para quem quiser um guia gastronômico aqui em Cuiabá, com Sensacional. pratos em dobro. Você compra um, leva o outro. Sensacional. Já tá valendo? Ele vai ser lançado oficialmente nos próximos meses. Ainda não tá... Mas aqueles que... Os restaurantes que já estão lá, ainda não foi lançado. Não, ainda porque tá a gente ainda funcionando. não fez o lançamento oficial, né? Perfeito. Mas em Maravilha. breve. Mas já segue a página que daí vocês vão ficar sabendo quando vai ser o lançamento oficial. O gordinho aqui, né, cara? Você fala de comer em dobro, eu já fiquei ansioso.
Com certeza. Tem uma picanha lá para 2 pessoas, que Opa. você comprando uma, você ganha outra picanha para 2 pessoas. É surreal, gente, absurdo. Você a vai em mesa um lotada de casal, comida. leva mais um casal de amigo, pede uma Vai ser picanha, muito já bom. ganha outra. Sensacional. Então é para quem gosta de comida. É um baita do negócio. Sim. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Para vocês que acompanharam até aqui, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Até a próxima.